Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Feche os instrumentos que está dando um ruído aqui, por favor. Thank you. Nós lemos do verso 11 ao verso de número 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esta passagem é muito conhecida no meio do povo de Deus. Irmãos, como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom estarmos na casa de Deus. E que nesta manhã o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Que nessa manhã o Espírito Santo, ele venha trabalhar naquilo que você precisa que seja trabalhado. Como é importante nós estarmos aqui na casa de Deus, ouvindo de Deus a direção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem para nós, aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Que você esteja nessa manhã com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, amado, ela venha liderando a sua vida, que a palavra de Deus ela venha levando a sua vida para o centro da vontade perfeita de Deus, aonde Deus quer que você esteja. É muito importante nós nos deixarmos pastorear, é muito importante nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós deixamos-nos ser guiados pelo Espírito de Deus, querido, não há dor alguma, diz a palavra. Mas a Bíblia diz que fora da vontade de Deus, fora da vontade do Pai, há dores. Fora da vontade de Deus não tem como você conquistar. Fora da vontade de Deus não tem como nada dar certo na sua vida. Por isso é necessário descobrir e aceitar qual é a vontade de Deus para mim. Quando eu descubro qual é a vontade de Deus para mim, e eu vivo pela vontade de Deus, eu passo a experimentar algo sem dor. E como é bom viver uma vida sem dores. Existem muitas dores que elas são necessárias para nós crescermos, mas existem algumas dores que elas são desnecessárias nós passarmos. E muitas vezes nós passamos por estas dores, e muitas vezes nós experimentamos coisas que nós não precisaríamos experimentar. Quando Jesus ensina a respeito desse moço, e na verdade não é só um moço aqui, há no mínimo 3 personagens envolvidos aqui: o filho mais moço, o filho mais velho e o pai. Há uma família envolvida nesta história. E o que nos chama a atenção é que um deles, o mais moço, um certo dia, ele olha para a sua vida
tudo que ele possui, e ele decide sair do centro da vontade perfeita. Há um lugar em Deus chamado centro da vontade perfeita de Deus. Em Deus há duas vontades. Uma nós chamamos de vontade perfeita, ou centro da vontade perfeita de Deus. E há uma outra que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Há uma diferença muito grande entre essas duas vontades, entre a vontade perfeita e a vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é onde todos os meus direitos é entregue a Ele, aonde a minha vontade, o meu livre-arbítrio é entregue a Ele. Quando eu decido que eu não vou decidir mais por mim mesmo, embora eu tenha o direito de decidir, embora eu tenha o direito de fazer escolhas, eu digo: eu quero estar aonde tu queres que eu esteja, eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Isso é a vontade perfeita de Deus. No centro da vontade perfeita de Deus, eu faço renúncias. E a primeira renúncia que é requerida de mim para entrar, é o primeiro passo para eu entrar na vontade perfeita de Deus. A primeira renúncia que eu tenho que fazer é renunciar a mim mesmo. É a primeira renúncia que eu tenho que fazer, renunciar a mim mesmo, renunciar a minha vontade, renunciar o meu desejo, renunciar os meus sonhos. E isso, amado, não é uma coisa simples de se fazer, porque eu sei, você tem vontade, eu sei que você tem desejos, eu sei que você tem sonhos, mas os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. A vontade de Deus para você, ela é perfeita. Diga para o irmão que está do seu lado: a vontade de Deus para você é perfeita. Não tendo que se acrescentar nada na vontade de Deus, porque ela é perfeita. Nem dores se acrescentam na vontade perfeita. Quando eu decido sair desse lugar em Deus, e eu decido experimentar viver o que eu quero viver, quando eu decido andar pelo meu caminho, pela minha escolha, afinal de contas, eu sei muito. Afinal de contas, eu sei escolher. Afinal de contas, eu sei mais do que você. Assim é aquele que sai da vontade perfeita de Deus, pensa. O que sai do meio da vontade perfeita de Deus, do centro da vontade perfeita de Deus, ele pensa que sabe mais do que todo mundo. Ele pensa que só ele está certo, que todos os outros estão errados. Ele enxerga a oportunidade na mente dele que ninguém mais viu. Deixa eu te dizer um negócio, querido. Quando só você está vendo uma coisa e ninguém mais está vendo uma coisa, tem alguma coisa errada. Ou todo mundo está errado e só você está certo, ou só você está certo e todo mundo está errado. Na nossa época de alistamento nas Forças Armadas, quando alguém estava marchando errado, o capitão da tropa, ele gritava assim: ô Mocorongo, só você está marchando certo, a tropa, o resto está tudo marchando errado. Ô tropa, entra no passo dele que é mais fácil. E a gente ficava morrendo de vergonha, né? Isso quando ele nos dizia: sai de fora e paga 15. Quer puxar. E às vezes a gente acha que está certo e a gente está errado.
Você entende isso, amém? E eu preciso ter humildade para reconhecer que a vontade de Deus é o melhor para mim. Esse moço que Jesus está falando a respeito dele, não cita nomes, só fala um moço, só fala de um sujeito que tinha tudo à sua volta, que estava vivendo no centro da vontade perfeita de Deus, aonde as suas escolhas eram as escolhas que o Pai fazia para ele. E então ele olha e ele proclama a sua autoindependência. Como nós somos tendenciosos a proclamarmos independência. Como nós somos tendenciosos a querer governar, a querer assumir o controle. Isso está no ser humano. Mas a verdade é que quando, amado, nós assumimos o controle daquilo que está nas mãos de Deus, nós vamos fazer errado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você assume o controle daquilo que está no controle de Deus, das mãos de Deus, você vai fazer errado. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio. Yes. E Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus respeita a tua tomada de decisão. Se nessa manhã você disser assim, não quero mais, Deus respeita. Se nessa manhã você olhar para Deus e dizer assim, Deus, está muito chato te servir, está muito chato ser crente, não quero ser mais crente, Deus vai dizer, tá bom, é isso que você quer? Vai. Você entende isso, amém? E a Bíblia diz, amado, que aquele mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. O pai não questionou com ele, não, é a independência que você quer? Quer experimentadores? Então vai. Você entende isso, amém? Presta atenção que Deus, Jesus está dizendo aqui que é a forma que Deus age comigo e com você. Jesus está retratando Deus aqui. Deus e o seu povo. Você quer independência? É isso que você quer mesmo? O pai não discute com ele. O pai diz, ok. Imagina você que esse pai estava vivo e esse filho requer a parte da herança dele com o pai em vida. Ele estava matando o pai vivo para poder botar a mão na herança. Ele diz, pai, você está demorando a morrer, você é muito rico, você está novo ainda, você tem muitos anos de vida, eu vou esperar você morrer para botar a mão na bufunfa? Eu não, eu quero a minha parte logo, me dá. Sabe o que esse filho insensato fez? Ele colocou em xeque todo o trabalho do seu pai. Tudo aquilo que o seu pai havia conquistado durante a vida, quando esse menino não era nem nascido ainda, quando ele nem existia ainda, o pai elaborou tudo para que fosse maravilhoso ou maravilhosa a vida desses filhos. O pai projetou a vida desses filhos. E de repente alguém diz assim, o projeto do Senhor está boring. O projeto do Senhor está monótono. Eu quero a minha parte, eu quero viver a vida, eu quero entender como é o mundo. Você está me privando das coisas gostosas que o mundo tem para me oferecer. Quantos pródigos existem dentro da igreja, que estão aqui, amado, mas o pensamento está lá fora. Quantos pródigos estão projetando as suas vidas? Preste atenção, Deus não vai interpelar, Deus não vai interromper a sua tomada de decisão não, querido. Deus não vai interromper a sua tomada de decisão. Tem pessoas, amados, que são, eu já dei atendimento para pessoas, não aqui, lógico, lá em Limeira, que aqui não tem, só tem lá em Limeira. Eu já dei atendimento pastoral para pessoas em que elas diziam assim, eu não entendo, porque quando eu estava indo para pecar, eu disse, Deus, se tu não queres que eu peque, então faz alguma coisa e interfere. Deus não interferiu, pastor. Falei, então Deus queria que você pecasse. Vai tomar vergonha.
Você entende isso também? Mas eu orei, e Deus não fez nada. Deixa eu dizer uma coisa: se existe um caráter em Deus, Deus é um Deus de caráter, e o caráter de Deus é firme. Se existe um caráter em Deus, é de Deus não voltar atrás daquilo que Ele fala. E o caráter de Deus é: eu te dei poder de escolha, eu te dei poder de decisão, eu não vou interferir nisso. Agora, se você disser assim para mim: se você escolher a minha escolha, aí eu vou escolher por você. Você entende isso, amém? Se você escolher que eu escolha, eu vou escolher por você. Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, Ele fez isso. Ele entregou o livre-arbítrio dele ao Pai. Jesus, tá, querido? Jesus estava no livre-arbítrio ali o tempo todo do ministério. Quando se aproximou a crucificação, Ele foi para o Getsêmani e Ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, que a minha hora se aproxima e eu estou sentindo uma angústia terrível. A Bíblia diz que Ele ficou em angústias de morte, ao ponto de soar a gota de sangue. E naquela angústia Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa é a minha vontade. Mas Pai, contudo, eu gosto dessa palavra, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E eu me rendo. Eu me rendo. Que nessa manhã você possa dizer ao Espírito Santo: eu me rendo. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe que o excelente está contigo. Por isso eu quero descansar no centro da tua vontade. A palavra pródigo, amado, o sinônimo da palavra pródigo é gastador, esbanjador, dissipador, por que não dizer destruidor. O pródigo sai destruindo tudo, querido. Ele sai, amado, como algo avassalador, destruindo o que ele encontrar pela frente. O pródigo, a primeira característica do pródigo é quebrar e destruir relacionamentos. Essa é a primeira característica que o pródigo consegue: quebrar, amado, a essência do lar. Ele consegue quebrar, a primeira coisa que ele consegue quebrar aqui é a essência do lar. Tudo estava numa harmonia perfeita dentro daquela casa, até aquele moço dizer: eu quero usar meu livre-arbítrio, eu não quero mais a vontade do Pai, eu quero a minha vontade. A primeira coisa que se quebrou aqui, que se rompeu, foi o relacionamento. Ele rompeu com o Pai e rompeu com o primogênito. Ele rompeu com o Pai e rompeu com a primogenitura. Eu disse para você que a primogenitura representa a igreja. Eu já te falei isso outros dias. Então, o que o pródigo quebra? A primeira coisa, relacionamento. Ele rompe, ele quebra o relacionamento com o Pai e depois com a igreja primogênita. É a primeira coisa que ele rompe, que ele dissipa. É a primeira coisa que ele gasta. Você já viu sobre relacionamentos desgastados? Você já viu sobre relacionamentos gastados? Relacionamentos que não podem mais ir adiante, porque alguém tomou uma decisão por conta própria, ignorando os outros, ignorando a vontade de todo mundo, mas tem que prevalecer a minha vontade. Isso, amado, é destruidor para os relacionamentos. Quando eu não cedo, isso serve, amado, não só para a igreja, mas isso serve inclusive para marido e mulher. Quando você não cede, quando você quer impor a tua vontade, relacionamentos se quebram, querido. É a primeira coisa que se dissipa, é a primeira coisa que se desgasta. Relacionamentos. Mas vamos em frente. A segunda coisa é que em poucos dias, não muitos dias, a primeira coisa é que quebra-se um relacionamento. Depois dias depois disso,
O filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. O egoísmo centralizado nele mesmo, egocentrismo é o nome da palavra. Quando você é egoísta, quando você pensa só em você, eu não estou nem aí, eu não quero se a fazenda do meu pai vai se desmoronar, eu não quero se tudo que o meu pai fez até agora vai por água abaixo, eu quero ver, é a minha vontade prevalecer. Eu quero te dizer algo nesta manhã, a sua vida não tem sentido algum de existir, se não for por algo maior que você mesmo. Eu quero que você diga isso à pessoa que está do seu lado. Diga: você não tem sentido de existência se você não viver por algo maior que você mesmo. Este é o princípio de se conservar a primogenitura. É você querer viver por algo maior que você. Tem pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas, né? Tem pessoas que pensam que tudo tem que convergir para o bem-estar dela. Se não for para o meu bem-estar, o mundo está errado. O mundo está rodando ao contrário. Você entende isso, amém? Então a primeira coisa que eu preciso aprender nesta manhã, querido, para mim mesmo, é que a minha vida só vai valer a pena se eu estiver vivendo por algo maior do que eu mesmo. Se você estiver vivendo só para você, você é um egoísta. E você tem uma característica própria de um pródigo, de um esbanjador, de alguém que destrói as coisas, começando pelos relacionamentos, pela harmonia do lugar, do habitat natural, do lugar que você habita. É a primeira coisa que é quebrada, é a primeira coisa que é gastada, é a primeira coisa que é destruída. Você entende isso, amém? Então viva por algo maior que você mesmo. Sabe o que Jesus diz? Considere o outro maior que você. Que você vai começar a entender o que é a primogenitura. Que você vai começar a entender o que é viver com a responsabilidade de ter uma unção sobre a sua cabeça. Que você entenda nesta manhã que você precisa ser responsável pela unção que Deus derramou sobre a sua cabeça. Você é responsável por tudo aquilo que o Espírito de Deus te entregou. Haja como alguém responsável. Não haja como alguém egoísta, meus irmãos. Não façam como o filho pródigo fez. Eu quero experimentar o mundo. As delícias eu estou perdendo, a vida está passando lá fora. Querido, enquanto você possui alguma coisa, você é atrativo. Enquanto você... Sabe qual é a coisa que o diabo mais almeja em mim e em você? O diabo mais deseja de mim e de você? A inocência. Porque o diabo não tem mais inocência. Aliás, não tem nem perdão para ele, porque ele não tem inocência. Inclusive, esse é o princípio para Deus não liberar perdão para os demônios, é que eles não têm inocência. E se tem uma coisa que o capeta quer destruir em mim e em você, é a inocência. Aí você diz: não, mas eu já sou adulto, eu não tenho inocência. Então volta a ser criança. Foi o conselho de Jesus. Você entende isso, amém? Não, mas eu sou adulto, pastor, tem inocência não. Foi o conselho de Jesus. Quem não se tornar como uma criança, pode entrar aqui não. Não pode entrar nos céus, ele disse. Você entende isso, amém? E sabe qual é a coisa preciosa? Jesus pode restaurar a tua inocência. Diga isso para o irmão que está do seu lado: Jesus pode restaurar a tua inocência. E você voltar a agir como uma criança. Sabe por que Jesus disse isso? Não é um menino no entendimento, é um menino na dependência. Você entende isso, amém? É voltar a ser uma criança, ser alguém dependente do Pai. Alguém que está confortável em ser dependente do Pai. Eu não tenho problema de ser dependente do meu Pai, porque o meu Pai sabe o que é melhor para mim. O meu Pai, Ele sabe o tempo de todas as coisas. O meu Pai, Ele sabe exatamente a hora dele me liberar para as coisas e me liberar às coisas. Eu quero voltar
a ser dependente dele. Quantas vezes nós cantamos aqui e às vezes você nem presta atenção no que nós cantamos? Quero ser como criança, te amar pelo que és, não pelo que você possui. Estou de olho na tua riqueza. Quando eu engrossar um pouquinho, eu vou pedir, tá? Voltar à inocência e acreditar em ti. Olha o que nós cantamos. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente o quê? Deixa eu te dizer um princípio. Outro princípio nessa história. Quando ou melhor, quando o pródigo, que aqui só tem primogênito, diz amém. Quando o pródigo quebra o relacionamento familiar, o segundo passo dele é o isolamento. Querido, predador só ataca quem está sozinho. Diga isso para o irmão que está do céu. Diga, o predador só ataca quem está sozinho. Sabe o que eu vejo na vida desse moço? Com o isolamento dele, ele partiu para uma terra longínqua. Sabe o que aconteceu com o isolamento desse moço? Veio a imoralidade e a apostasia. Você entende isso, amém? A imoralidade, o que é a apostasia? Abandono da fé. Não creio mais. Não creio mais em Deus, não creio mais na igreja. No pastor, então, esse foi o primeiro que eu deixei de crer. Você entende isso, amém? O irmão diz assim, a culpa é do bode. O primeiro passo do isolamento é eu deixar de crer e partir para a imoralidade. Afinal de contas, no começo tudo é festa, querido. No começo, quando eu faço a minha escolha, eu nunca tive feliz como eu estou agora. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, deu uma repaginada, o que aconteceu? Mudou o visual, né? Eu estou cheio da grana, aí eu mudo o visual, aí eu já não tenho mais que dar satisfação para ninguém. Querido, enquanto você tem alguma coisa, porque o pai não despede você de mão vazia, você é atrativo para o mundo. Escute, você amado, queridos, Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz, em Romanos 11, 29, que quando você decide sair da presença dele, nem o dom ele toma. Deixa você com o dom. Quando você decide sair da presença dele, mas nem a vocação ele revoga, ele toma. Não. A Bíblia diz em Romanos 11, 29, o dom e a vocação são irrevogáveis. Aí você chega lá no mundo cheio de dom e cheio de vocação, abalando, abafando. E o mundo diz, oh, legal. Só que aí, querido, o mundo não quer a sua unção. O mundo não quer o seu dom. No muito ele quer o seu talento. Porque é por ele que o mundo vai te destruir. Ou quer te destruir, não vai te destruir no nome de Jesus. Retira essa palavra. Mas essa é a intenção do mundo, é destruir você. E depois que se esgotar todas as tuas reservas com as quais você saiu da casa do Pai, o mundo não terá nada para lhe oferecer e você já não será tão atrativo para o mundo. Quando o mundo, amado, devorar todas as reservas de Deus que está na vida deste homem insensato, esse homem já não é atrativo para o mundo. E aí ele é simplesmente descartado. É normal acontecer isso com quem sai do centro da vontade perfeita de Deus.
No começo o mundo abraça, te recebe, glamour, high society, alta sociedade, estou na roda de novo. Resta ver que roda, né? Se for do Salmo 1, você está frito. Você entende isso? Amém? O melhor é permanecer no centro da vontade perfeita de Deus. Ainda que aqui, amado, no centro da vontade de Deus, pareça que as coisas aconteçam mais devagar, mas é aqui que tem segurança. É aqui que o mundo não vai consumir as reservas que o Pai me deu. É aqui, amado, que o mundo não vai judiar de mim. É aqui, amado, que eu não vou sentir dores, ainda que pareça que vai acontecer numa marcha lenta. Porque parece, amado, para nós que temos ansiedade de ver a coisa acontecer, que quando nós estamos no centro da vontade perfeita de Deus, parece que lá fora o mundo passa mais rápido e parece que nós estamos assim. Passou, tá vendo? Eu queria estar naquela velocidade. Você entende isso, amém? Aí de repente você vai andando e aquele que passou, se arrebentou, bateu, houve uma batida, foi de encontro. Você entende isso, amém? Queridos, que nessa manhã você faça uma análise profunda de que tipo de filho você é. Um filho que possui a primogenitura e que decide ficar com o pai, ou um filho desajuizado, que quer fazer acontecer. É comum, amado, ver uma inquietação nos mais moços, deles dizerem: meu Deus, eu já esperei. Eu acho engraçado, eu estava dizendo isso para os jovens na última ministração que eu fiz para eles, que os jovens, eles começam a dizer assim: meu Deus, eu já orei um ano, eu já orei um ano inteiro e não aconteceu nada. E o que é um ano para Deus, querido? A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, pelo menos um ano. Eu já estou na igreja e as coisas não acontecem, parece que não rompem. É no tempo de Deus. É porque tudo que Deus faz, querido, é para permanecer para sempre. É porque tudo que Deus faz, querido, eu gosto de uma palavra que Deus dá para Jacó. Jacó, quando decide voltar e reconciliar, porque Jacó também foi um pródigo, quando ele decide voltar para o pai e para o irmão, restaurar o relacionamento, Jacó, amado, vai numa velocidade absurda para encontrar o seu irmão, de eu quero resolver esse negócio logo, não sei o quê, e está ali, daí Deus pega ele de noite e diz assim: ei, Jacó, calma, calma down, vamos devagar, vai no passo do gado e no passo das crianças, aprende a lançar a tua ansiedade em mim, porque senão você vai chegar sem filho, sem gado e sem nada, não adianta você chegar sozinho. Você vai perder tudo que você conquistou até agora. Então é no passo do gado e no passo da criança. Eu não sei se você sabia, mas isso é um rema para a minha vida, tá? É por isso que algumas pessoas dizem: nossa, pastor Maurício é devagar, quase parando. Nossa, pastor Maurício é calmo demais, meu Deus. Toma atitude, pastor. Diga: é no passo do gado e no passo da criança. Sabe por quê? Porque assim eu não coloco em risco aquilo que nós já conquistamos. Você entende isso? Afinal de contas, eu estou no centro da vontade perfeita. Você entende isso, amém? Alguém esses dias disse: pastor, você não vai comprar logo o terreno da igreja e construir a igreja não? Pelo amor de Deus, rapaz, age, usa a fé. Eu digo: sério? Eu disse: sério, eu acabei de encontrar um terreno por 2,5 milhões, vai lá e compra. Aí eu falei: faz o cheque que eu vou lá agora. Mas e a fé? Eu falei: pois é, e a fé, cara? Faz o cheque. É fácil você crer na minha fé, né? E a sua? Faz o checoso aí que eu vou lá na hora. Aí eu monto a cavalo. Mas enquanto isso, é no passo do gado,
no passo da criança, no tempo de Deus. Porque o Pai sabe o que é melhor para mim. Você entende isso? Amém? O filho que sai, amado, desnorteado. E aí ele vai e gasta tudo que ele possui naquela terra. E diz assim: houve naquela terra uma grande fome. Irmãos, o mundo só tem aparência de bom, tá? O mundo só tem aparência, mas o mundo é faminto. O mundo é esganado, para falar bem a verdade. O mundo tem fome. O mundo tem escassez de tudo que você imaginar. Parece que as amizades do mundo é a maravilha. Começa a ter amizade com o mundano para você ver. Há uma escassez de tudo, de afetividade, de lealdade. Há uma fome de tudo que você imaginar. De repente, amado, quando você já não tem mais reserva alguma, você é descartado como um copinho de plástico. Serve para mais nada. E agora, querido, que começa a coisa apertar para você. Porque agora você já não está mais no centro da vontade perfeita. Você assumiu a vontade permissiva. Ok, é isso que você quer? Eu deixo. Não é o que eu quero para você, mas é o que você quer? Vai. E aí, acabando-se as reservas, ele já não era atrativo para o mundo. E aí ele já viu que aquelas amizades já não eram mais as mesmas. Os que batiam no ombro dele diziam: ei, esse é meu amigão, paga mais uma. Oh, esse é meu amigão, canta aquela moda sertaneja. O Salmo 126 diz assim: aqueles que nos levaram prisioneiros nos pediam que cantássemos. Aí nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, porque não tem como cantar com saudade de Jerusalém. Você entende isso? O dom não é tomado, o talento está aí, querido, mas lá dentro, se não estiver bem, nem o talento você consegue usar mais. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Ele dizia: canta-nos uma canção daquelas boas. Lê o Salmo 126 para você ver. E ele diz: até o paladar se apegou à nossa língua. Até o que nós comíamos não tinha mais gosto. Até o que nós bebíamos já não tinha aquele sabor, que eu estava doido para tomar uma, agora já não estou mais. Aquela uma que começou tão saborosa, agora já desce rasgando o goela abaixo. Meus fígados já foram para o espaço. Yes. Você entende isso, amém? E aí, querido? E aí começam as dores. E aí vem as enfermidades. E aí o demônio predador diz: agora é a hora. Está sozinho, abandonada, e o pior, perdeu a esperança. Yes, prato cheio. Eu não sei se você já assistiu naqueles canais ecológicos que passam o mundo animal. Eu gosto de assistir aquilo. Quando os predadores, os leões, as onças, eles vão atacar algum animal, eles não atacam de primeira. Eles vêm, se deitam, olham para a manada já fica meio assim com eles e tal. E eles ficam assim meio que disfarçando. Do tipo: não estou nem de olho em vocês. Estamos aqui só descansando. Estávamos de passagem, achamos uma paisagem bonita e paramos. Aí as onças vão, dão uma lambida no filhote, o filhote dá uma lambida na onça. Parece que está todo mundo satisfeito, morrendo de fome. Mas eles fingem que estão satisfeitos. Ninguém está com fome aqui. Predador. Ninguém está interessado na sua carne. Afinal de contas, eu sou leão, eu caço onde eu quiser, morrendo de fome. Aí daqui a pouco tem um pródigo no meio da manada que acredita naquele teatro dos leões e das onças. Ele diz: realmente ele não está querendo pegar ninguém não, gente, relaxa, relax. E aí eles se afastam da manada.
Aí o mais sagaz da turma vai se arrastando assim pelo meio do capim, bem como não quer nada, e se interpõe entre a manada e o desgarrado. Já era. Você entende isso também? Aí aqueles que estavam fazendo aquele teatro de barriga cheia, agora começa tudo a rugir para a manada. Mas eles não querem pegar a manada, eles querem tanger para longe a manada, porque já tem um vigiando para aquele desgarrado não voltar para a manada. E aí, querido, já era. E aí aquele que fica vigiando, dá uma olhadinha, a manada está longe? Tá. Dá um jeito de quem está para lá não vir para cá, que eu dou um jeito dele aqui não passar para lá, porque agora eu vou mostrar para ele, como se diz lá no Nordeste, com quantos paus faz uma cangaia. Sabe o que é uma cangaia? Cangaia é um instrumento que se coloca em cima do jumento para carregar peso. E aí, querido, o pródigo é dilacerado. Esse aqui ainda teve uma chance. Aí ele foi cuidar de porcos, apacentar porcos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 6: não lanceis pérolas aos porcos. Querido, você é um príncipe. Você não tem que estar apacentando porcos. O Espírito de Deus agora começa a falar com aquele moço. Aquele moço desejava comer a comida dos porcos, porque ele não tinha com que encher o seu estômago mais. E é assim que o mundo trata os seus súditos, tá? Nem as bolotas eles deixam comer, nem o resto do resto ele deixa comer, nem a lavagem dos porcos. O mundo deixa o cara encher o estômago. E aí ele caindo em si, aleluia, que deu tempo. E a minha oração é que dê tempo aos pródigos caírem em si, recobrando o juízo. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. E aí ele ensaiou a volta, porque a volta não é fácil. Ele ensaia a volta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou dizer a ele assim: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Coração do pai é algo tão maravilhoso, que o pai, ele não está interessado em empregados, o pai está interessado em filhos. O pai não está interessado, querido, que você seja um empregado. O pai está interessado que você seja um filho, porque é isso que você é. Você é um príncipe, e ainda que você tenha se afastado dele, desde que haja o princípio do arrependimento. Esse é o princípio para aceitação, tá, querido? Não pensa que o pai foi atrás. O pai não foi atrás. Em momento nenhum o pai foi atrás. Meu filho, acabou, tá aqui, o pai vai dar uma mesada para você, tá bom? Eu não vou deixar meu filhinho passar por isso. É necessário. Sabe qual é a diferença do filho pródigo e da ovelha perdida? Porque tem muita gente que diz assim: não, mas a Bíblia diz que tem que ir atrás. A Bíblia diz que eu tenho que deixar as 99 no aprisco e ir em busca da ovelha perdida. Vou te dizer uma coisa: você sabe o que é a ovelha perdida? A ovelha perdida são os perdidos. Os filhos pródigos são aqueles que já estiveram no centro da vontade perfeita de Deus. O tratamento é diferente. Ezequiel, capítulo 34, Deus começa a dar uma bronca nos pastores que não evangelizam. E Deus começa a dizer: a perdida você não foi buscar, a machucada você não deitou azeite. E Deus vai descendo a lenha, Deus vai descendo a lenha, e Deus vai descendo a lenha. E assim, para quem abandonou a casa do pai, nossa, é um prato cheio, ninguém veio atrás de mim. Ninguém, aqui a Bíblia fala, Ezequiel capítulo 34, que Deus inclusive vai destituir o pastor que não veio atrás da ovelha perdida.
E Deus vai descendo além, descendo além. Aí lá no versículo 18, aí Deus diz assim: eu vou assumir esse negócio. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 18, presta atenção. Eu agora vou assumir esse negócio. Eu vou em busca da perdida. Eu vou curar a ferida do ferido. Mas a ovelha arrogante, a ovelha gorda, a ovelha que comeu o pasto e fez cocô nele, está escrito, vai ler para você ver. Essa eu vou entrar com juízo. Você entende isso também? Deus está dizendo. Aquela que comeu, aquela que experimentou a casa do Pai, se fartou da casa do Pai, viu que a mesa do Pai é boa e esbanjou a mesa, com essa eu vou tratar com dores. Porque muitas vezes a gente fala dessa questão da ovelha perdida e a gente só acha o seguinte: não, tem que ir atrás mesmo, tem que passar a mão na cabeça e não sei o quê. E aí neguinho só lê do verso 1 ao verso 10 de 34 de Ezequiel, mas não continua lendo. E aí o Senhor diz assim: eu vou fazer diferenciação entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Leia Ezequiel 34 para você ver que o negócio é sério. Eu vou fazer diferenciação na hora de buscar aquele que se perdeu ou aquele que saiu da vontade perfeita para viver a sua vontade. É diferente. Se ele caiu no erro, se ele caiu no pecado, se ele foi laçado pelo diabo, aí eu vou buscá-lo. Mas se ele disse: eu não quero mais, estou cansado de viver na casa do Pai, o posicionamento do Pai, querido, é de que todos os dias o Pai sofre pela ausência desse filho, aguarda que ele volte, mas não vai atrás. Você entende isso, amém? Pastor, você está querendo dizer que você não vai atrás de ninguém? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do posicionamento de Deus, não é do meu posicionamento. Eu não tenho direito de decidir. Lembra? Nós estamos falando aqui de não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Mas é necessário que haja um arrependimento e uma transformação. Agora, querido, há uma quebra de arrogância e há uma quebra de orgulho. Escute o que eu vou te dizer. Se o princípio dessa história começa com a quebra do relacionamento, essa história termina com a quebra do orgulho. Porque para se restaurar o relacionamento e o orgulho precisa ser quebrado. Para se restaurar o relacionamento, a arrogância tem que ser deixada de lado. Provérbios 16, 18 diz assim: que a arrogância e a soberba anunciam a derrota. Você entende isso, amém? O que você quer dizer com isso, pastor Maurício? Eu quero dizer, filho, não saia do centro da vontade de Deus. O Pai vai estar, amado, com os braços abertos. Eu já estou indo para o final, para o encerramento, porque agora eu quero conversar com o primogênito. Primogênito, chegou a tua vez de escutar um pouquinho. Sabe por quê, primogênito? Porque o pai, quando ele vê esse filho voltando, e a Bíblia diz: todos os dias o pai ia à beira do caminho, se posicionava à beira do caminho e esperava: é hoje que ele volta, é hoje que ele vai entender que aqui ele tem o melhor, que o mundo não o ama, que eu o amo. E ele não voltava, e ele não voltava, e ele não voltava. Mas aquele pai não desiste, e aquele pai está ali preparado para o dia que aquele filho vem. E de repente o filho vem, e vem arrependido, sem nenhuma arrogância, e diz: pai, o Senhor estava certo, o mundo não presta, o mundo não me ama. Como o Senhor me trata bem, até os teus empregados
empregados são mais amados do que eu fui amado no mundo, Pai. Me aceita como um dos teus empregados. Ele diz: não, filho, é impossível. Ele diz: como assim? Ele achava que o pai não ia receber ele. Não, filho, é impossível. Ele diz: por favor, eu trabalho pela diária do dia, tá bom para mim. Ele diz: não, filho, você não entendeu. É impossível você ser meu empregado quando você é meu filho. É impossível você ser meu empregado quando você é príncipe. E aí ele ordena aos servos deles assim: traga aquela veste de príncipe para ele. Tira essas vestes sujas, dá um banho nele, veste ele, coloca um anel no dedo dele. Anel, amado, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mais que o nosso tempo já foi. Mas anel fala, na antiguidade, anel falava da identidade da pessoa. Porque é no anel que estava o selo, o brasão da família. Era como se fosse um registro de nascimento. Cada família tinha o seu anel tinha um brasão da família. Colocar esse anel de volta no dedo desse menino era devolver a ele a identidade perdida. O pai está disposto a devolver a identidade perdida daqueles que se foram. O pai recebe aquele moço e faz uma festa para ele, faz um banquete de reconciliação. Diga comigo: um banquete de reconciliação. É aqui, primogênito, que eu quero falar com você. Você está disposto a ceder e a fazer um banquete para a reconciliação daqueles que gastaram tudo o que era parte do que era teu, inclusive? Você está disposto, assim como o pai, recebê-los de volta e ainda com um banquete? Quantas vezes os primogênitos estão em casa e estão dizendo assim: glória a Deus que foi, que não volte. Estava perturbando o relacionamento aqui, gente. Glória a Deus, Senhor, abençoa mesmo, lá onde está, Deus não deixa faltar nada para não ter que voltar. Primogênito. Você ri, né? Pois eu quero te dizer nessa manhã, querido. Essa semana Deus falou muito comigo dentro dessa palavra. E Deus começou a dizer: você está preparado para dividir o bezerro cevado? Estranhei o que o Espírito de Deus disse: negócio de dividir, esse negócio não. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Porque é fácil a gente descer a lenha nos outros, né? Mas antes de eu ministrar essa palavra para você, eu sou ministrado em casa e eu apanho que você não tem noção. Às vezes eu brinco com Deus: não vou pregar que eu vou me expor. E Deus diz: se exponha, centro da vontade perfeita. Agora, se você não quiser, eu vou respeitar a tua vontade, tá? Agora lembra, quem faz a vontade dele próprio é onde vai parar. Eu digo: Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Você entende isso, amém? O filho mais velho, o primogênito, vai chegando em casa e tem um banquete de reconciliação na casa. Tem dança, tem música, tem comida, cheiro de comida boa. Parou-se os trabalhos para receber aquele moço. E o mais velho vem assim, todo ressabiado, como diz lá no Nordeste, né? Encostando assim perto de cá, diz: esse negócio está esquisito. Não vai me dizer que ele voltou. Aí chamou o empregado. Aí assim: escuta, vem cá. Que mal lhe pergunte. O que está acontecendo ali? É o que eu estou pensando? O empregado diz: é o que você está pensando. Ele diz: não é possível. Aí diz: teu irmão voltou, teu pai deu vestes
reais para ele. Teu pai botou de volta o anel no dedo dele, que ele perdeu, mas o pai guardou. E sabe o que mais? Ele matou o bezerro cevado, o melhor. O filho diz: não vou entrar em casa. E se sentou do lado de fora. Não vou entrar, deixa a festa para lá. Eu não vou entrar, já falei que não vou entrar. Aí foram avisar para o pai, diz: olha, o primogênito está fazendo birrinha lá fora. Se ele entrar, eu saio. Mimado. Aí o pai foi e falou assim: filho, vem cá. Aí diz: não, peraí, primeiro eu quero falar. O pai falou: fala, filho. Esse pai, amado, é um paizão, viu? Esse pai aqui, querido, é um paisaço, né? É um big daddy. Ele fala: tá bom, filho, fala. Esvazia-se de si mesmo. Ele diz assim: olha, eu estou indignado, eu não quero entrar. Vê no verso 28 para você ver. E o pai insistia com ele: filho, vamos entrar. É o teu irmão, é a tua casa, é o teu pai que está te convidando. Mas ele respondeu e disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, e você nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Parece que quem vai para o mundo nem sofre. Você já disse isso? Não responde para mim não, responde para você mesmo. Parece que quem vai para o mundo está tudo bem, a gente que fica aqui ralando para a coisa acontecer. Agora o bonitão chega e o Senhor vai e faz uma festa para ele. Vindo este teu filho, não é nem meu irmão mais, né? Verso 30. Vindo esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, ó a acusação. Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: pai, pacientemente: filho, tu sempre estás comigo, o que você quer mais? Não é você que canta: és meu tudo, és meu Senhor. Não é você que diz: te dou minha vida. Não é você que canta: eu te amo mais que tudo. Não é você que ministra para mim e diz: ainda que eu perca todas as coisas, eu tendo o Senhor, é o que me interessa. Não é você que me adora dizendo que eu sou o centro de tudo para você. Pois é, eu continuo aqui sendo o centro de tudo para você. O fato do teu irmão ter voltado e ter comido o bezerro cevado não significa que eu seja menos pai para você. Não significa que eu vou deixar de te abençoar. Não significa que você vai deixar de ser o meu amado. Não. Tudo continua como antes. Com um agravante maravilhoso: o teu irmão estava morto e agora reviveu. É justo que nós nos alegremos e nos regozijemos, porque esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Você entende isso, amém? Você está preparado, primogênito? Você está preparado para um banquete de recepção? Quando você não vai ganhar nada. O que foi, pastor? Olha aqui para mim. No banquete da reconciliação, você não vai ganhar nada. Mas como assim? Vou só falar isso para nós orarmos. Um dia, eu estava ministrando uma escola dominical, e eu disse assim: irmãos, você já pensou se de repente na eternidade, aqueles que forem para o inferno, Deus olhar assim e dizer assim: eu não quero mais ver vocês sofrendo não, e Deus destruiu o inferno com eles? Um irmão ficou nervoso comigo. Ele disse assim: mas que graça que tem eu passar tudo que eu passo para ir para o céu,
E de repente Deus é assim: eu não vou querer mais ver o sofrimento de quem não foi para o céu. Que graça tem nisso? Eu falei: opa, calma. Se a tua motivação de ir para o céu é para você se dar bem, dizer assim: ó, estou aqui, tu está aí, dane-se. Que motivação errada é essa? Aquilo foi só uma cogitação da minha cabeça que eu falei para ele. A Bíblia diz que Deus não vai apagar o fogo jamais. Mas eu só fiz uma cogitação. O irmão achou ruim. Não, não é justo não. Eu digo: como não é justo? Você está no céu, cara. Como que não é justo? Você está com o Pai. E essa era a indignação do filho primogênito. Aquele retentor da primogenitura. Com um agravante maravilhoso. O primogênito, quando a herança era repartida, ele recebia o dobro do que o mais novo recebia. Ele continuava com o dobro, dupla honra, mas só ele queria ser honrado. Eu quero te dizer, como igreja, querido, que Deus está nos levando para uma nova fase. Isso aqui agora é entre nós, tá?